Eu vou começar então, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar o material do Moodle, né, que eu vim postando esses últimos dias, né? Bom, eu não sei o quanto vocês já viram, mas eu até atualizei ontem, sabe? Então, aqui no final daquele tópico que já existia, né, do modernismo primeira geração, no final dele, eu coloquei arquivos relacionados com o Mário de Sá Carneiro, né, e com o Almada Negreiros. Então, esse daqui, esse primeiro, é um, é um livro do Mário de Sá Carneiro, que chama Dispersão. É um livro de poemas, né, e ele está inteiro aqui em PDF. É um livro relativamente curto, dá para ler bem rápido, numa só, né. Daí tem dois artigos sobre o Mário de Sá Carneiro, né, que eu vou comentar principalmente esse primeiro, e esse segundo é a respeito de um poema só, de um poema específico, é uma análise de um poema chamado Quase, né? Então, assim, eu acho que a leitura desses artigos é importante para vocês, para que, assim, vocês se familiarizem, né, com a linguagem, com as normas, né? Porque aquilo que se espera de vocês é que vocês, no o TCC, por exemplo, é um tipo de trabalho um pouco anterior ao artigo, né? O TCC, a monografia, é uma versão maior e o artigo é uma versão resumida de uma pesquisa que tem como resultado, em primeiro lugar, uma monografia. Daí você sintetiza e publica um artigo, né? Geralmente, essa é a sequência mais natural, né? Então, quanto mais vocês estiverem familiarizados com esse tipo de texto, mais fácil fica vocês produzirem, né? Bom, então tem o Mário de Sá Carneiro e tem o Almada Negreiros, que é um outro autor do período, e no caso do Almada Negreiros eu coloquei um conto chamado O Cágado, né? E depois coloquei também dois artigos sobre esse conto, sendo que um deles é bem interessante porque ele foi feito por um aluno de graduação, né? E é muito bem escrito, né? E não tem nenhuma referência teórica, não tem nenhuma referência. Não, esse daqui é um artigo mesmo, né? Mas esse é um artigo mais, num formato mais tradicional, vamos dizer assim, né? De uma mestranda. Agora, esse daqui, ó, ele foi escrito por um aluno de graduação, foi publicado nessa revista Estudos Portugueses e Africanos em 1983, né? Então é um cara da graduação que fazia a graduação em 83. E atualmente eu dei uma olhada no currículo dele, ele tem pós-doutorado e está lecionando em universidade, né? Mas aqui ele pega o conto e vai analisando, ele propõe uma análise, né? E ele não usa nenhuma fundamentação teórica, mas é muito bem escrito. Então, assim, serve de modelo, né? Eu acredito que tenha sido de disciplina, né? De uma disciplina que ele tenha feito na graduação. Bom, também
também postei, abri um novo tópico, 3.2, chamado interregno, né, que é tipo um intervalo, uma coisa assim, que é sobre a Florbela Espanca, né, que é uma poetisa portuguesa muito diferente, né. Daí tem um episódio aqui de um documentário sobre ela, né, um documentário bem curto, português, né. Entra na propaganda. Mas, enfim, é um documentário de uns 10 minutos. O programa chama Ler Mais, Ler Melhor, e o episódio é sobre a Flor Bela, né? Daí, postei aqui 3 livros de poesia dela. Ela tem obra em prosa também, parece, mas o principal é a poesia, né? Então, bom, além disso, então, então os 3 autores são esses, né? Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, que a gente vai ver primeiro, a gente vai ver hoje, eu vou falar hoje sobre esses 2, e a Flor Bela eu só adiantei porque vai ser na semana que vem, né? Além disso, eu quero que vocês percebam o seguinte, esse texto aqui, ou melhor, esse trecho, né, do livro do Maçom Moisés, o livro é literatura portuguesa, né, o capítulo é sobre o modernismo português, só que o capítulo sobre o modernismo português, ele é enorme, né? Então eu fui dividindo em partes. Mas essa primeira parte, ela já contempla esse período todo até depois da Flor Bela ainda, né? Então fala um pouco sobre o modernismo, daí Teixeira de Pascoais, daí a primeira geração que é o orfismo, daí Fernando Pessoa, daí o Mário de Sá Carneiro, né? O Almada Negreiros, e daí vai usar justamente esse termo interregno, né? E a Flor Bela Espanca, e mais um autor chamado Aquilino Ribeiro, que a gente não vai estudar, mas caso vocês tenham interesse, tem as informações a respeito dele aqui, né? Além disso, no, no início dos tópicos todos, né? Aqui esse primeiro tópico que eu chamei de geral, lembrando para vocês que tem esse livro aqui, ó, A Literatura Portuguesa através dos Textos, né? Então, nesse livro aqui tem alguns textos desses autores todos que a gente está estudando, né? Sendo que o Mário de Sá Carneiro começa ali na página 404, se não me engano. Espera aí. 404 do PDF, né? Bom, enfim, só para saber que, assim, tem esse material, tá bom? Não tá, eu teria que baixar aqui, né? Bom, além disso, eu quero que vocês prestem atenção no calendário, né? No calendário, porque esse mês de novembro a gente vai ter um monte de aulas. A gente vai ter
2 aulas praticamente por semana. Então, tá dando para ver aí o tamanho ou tá muito pequeno? Tá dando para ver, professor. É, eu devia ter aberto já o, o arquivo, né? Mas enfim, ó, hoje é dia 5, né? E semana que vem a gente vai ter aula no dia 11, né? No dia 11, que é quarta, na verdade, aqui está errado, né? E depois, nas semanas seguintes, a gente vai ter sempre 2 dias de aula por semana. Então, 16, 18, 23 e 25, né? Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque nessas semanas que a gente vai ter 2 dias de aula, a gente não vai entrar os 2 dias online, porque não é produtivo, né? Então, num dos dias, eu vou mandar mensagem para vocês e vou passar uma instrução do tipo: leiam os textos que eu postei lá, certo? Tudo bem? Certo. Tá. Então, dito isso, deixa eu ver. Eu acho que a gente já pode entrar mais especificamente nos 2 autores que estão previstos para hoje, né? Que são o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros, né? Então, voltando lá, eu tinha dito para vocês já começarem a ler. Alguém leu, por acaso? Só para eu saber esse material aqui que eu postei. Ninguém leu. Vale dizer que não leu? Vale, vale, eu quero saber, né? Eu quero... Não li. Tá, tudo bem. O pai leu alguns. Boa, professor. Não, tudo bem, eu quero saber mesmo. Fala, Eduardo. Eu tava dizendo que eu li. Eu só não li aquele em prosa. E por acaso esse artigo que o senhor abriu do cara aí da graduação. Os dois que não li, não consegui. Ah, tudo bem. A questão é assim. é, a questão é que a atividade, né, vai pressupor a leitura desses artigos. Daí a questão é, vocês vão escolher um dos dois, né? Se for o, o Mário de Sacarneiro, né? Então, vocês vão ler alguns poemas e vão ler os 2 artigos. Esse aqui, eu não falei desse aqui, né? Esse aqui é a Confissão de Lúcio, é um romance, né? Um romance relativamente curto, né? Do Mário de Sá Carneiro, né? Para quem achar interessante o autor e quiser conhecer mais, né? Esse livro aqui, ele, na minha época, ele era tema de vestibular, inclusive, né? E eu cheguei a ler há muitos anos, né? E não reli depois, né? Mas assim, lá no site de onde eu baixei, que é o site Lê Livros, tem uma sinopse bastante esclarecedora, né? Que dá para perceber esse romance que eu não li, mas li o meio, parece legal. Ah, qual? A Confissão de Lúcio? Eduardo. Isso, professor. Rapaz, é um sacrifício achar o microfone quando eu tô com pressa aqui para não atrapalhar a aula. Quanto mais eu tento rápido, mais abas nada a ver eu abro. Mas esse aí mesmo parece bem Aham. legal, professor. Nossa. Bom, então ele está aí para quem tiver interesse, né? Mas a gente vai trabalhar mesmo com poemas.
Assim, os poemas do Mário de Sá Carneiro, ou melhor, esse romance do Mário de Sá Carneiro, ele trata de um tema bastante presente na poesia dele, né? Então, o romance trata de um tema bastante presente na poesia, né? E daí tem esse conto do Almada Negreiros, que é bem humorado, né? Bem engraçado, mas tem também esses dois artigos, né? Que analisam o conto. E daí eu não vou falar sobre, né? Eu só vou propor, né, na atividade que vocês façam uma análise do conto, dialogando com esses artigos aqui, mas daí eu vou passar para vocês a proposta por escrito, né? E, e daí vocês escolhem ou o Mário de Sá Carneiro ou o Almada Negreiros, tá bom? E a Flor Bela Spunk eu já deixei aqui, mas a gente vai falar sobre ela na próxima aula, que é dia 11, né? Quarta-feira que vem. Bom, dito isso, eu vou falar sobre o Mário de Sá Carneiro a partir de um artigo, de um desses dois artigos, tá bom? Que é esse primeiro aqui, ó. A escrita intimista e a poesia de Mário de Sá Carneiro. O Então, que tem esse artigo aí, professor? Desculpa, falhou o som aqui. não, eu vou falar sobre o Mário de Sá Carneiro a partir desse artigo. Tudo bem? Ok, beleza. Tá. Bom, então como é esse artigo? As informações a respeito do autor, né? Elas estão naquele texto do Maçom Moisés, né? Que eu mostrei para vocês. Mas, assim, basicamente, o Mário de Sá Carneiro, ele é um dos principais escritores dessa geração, né? O Orfeu, né? Ele participa da revista junto com o Fernando Pessoa. Inclusive, ele era uma espécie de... Ele meio que patrocinava a revista, né? E ele vai para Paris estudar, mas ele meio que gasta o dinheiro que ele ganhava, tipo uma mesada, né? E o pai corta essa mesada, né? Porque, bom, ele vivia uma vida meio boêmia e tal, né? E daí ele acaba se matando com 20 e poucos anos, né? O Mário de Sá Carneiro, né? Então, é uma coisa bastante trágica, né? E depois então a revista acaba, né? Quando ele se mata, né? E o Fernando Pessoa, ele continua escrevendo e tal, ele vai organizar outras revistas, mas a revista Orfeu propriamente dita, né? Ela vai terminar com esse episódio, né? E, bom, ele publicou alguns livros
em vida, né? Mas a obra dele acaba não sendo tão ampla assim, porque ele viveu muito pouco, né? Bom, mas como é esse artigo aqui? Esse artigo ele vai analisar os poemas do Mário de Sá Carneiro a partir de um conceito de escrita intimista, né? E, em primeiro lugar, a autora do artigo, que é a Jaqueline Fernandes da Silva, que na época em que publicou o artigo era mestranda, né? Ela vai apresentar o conceito de escrita intimista. Então, esse conceito, basicamente, ele gira em torno de cinco pontos, né? Então, a escrita intimista, ela vai pressupor, né, esses aspectos aqui, ó. A reflexão do eu empírico, a reflexão do eu poético, certa consciência do processo de autoconhecimento, consciência de sua busca por respostas e consciência da ausência de respostas, né? Basicamente, esses são os aspectos que servem para definir o que vem a ser a escrita intimista, né? Daí depois, a autora do artigo vai estabelecer uma relação entre esse conceito, né, de escrita intimista e a modernidade, a partir das reflexões do Baudelaire, né, de quem a gente já falou, no livro Sobre a Modernidade, né? Então, a gente já falou disso, da flânerie, né, o flaneur, esses conceitos aí, que tem a ver com a relação do indivíduo com a multidão, né, com a cidade, né? Então, daquele indivíduo que passeia pela cidade observando a multidão e ele meio que de uma forma anônima, né? E então ele é um observador, né? Ao mesmo tempo em que ele é observado, né? Então, por exemplo, quando a gente leu o Cesário Verde, né, O Sentimento do Ocidental, é bastante isso que acontece naquele poema, né? É um poema em que o eu lírico, né, o sujeito, passeia pela multidão e vai descrevendo as cenas, né? Mas é claro que isso não de uma maneira completamente aleatória, mas tem um sentido de relação com a história de Portugal e a tradição literária. Então, fala do Camões, né, como vocês devem estar lembrados, né? E também tem um aspecto crítico e tal. Como que seria isso, né? Qual a relação do conceito, né, da literatura intimista ou escrita intimista com esse aspecto da modernidade, né? Então, a escrita intimista seria como se fosse um movimento contrário, né? Então, ao invés de olhar para fora diante dessa situação, né, o escritor ele olha para dentro, né? Então a autora do artigo ela vai também fazer uso, né, de trechos de cartas, né, do Mário de Sá Carneiro para o Fernando Pessoa. Então, como eu falei para vocês, o Mário de Sá Carneiro ele foi para Paris, né, estudar, fazer direito, né? Então ele se sentia uma espécie
deslocado, né? Uma espécie de exilado no meio da multidão. E então essa situação fazia com que ele voltasse a atenção para si mesmo, né? E os poemas dele expressam mais ou menos ou bastante, né? Esse sentimento, certo? Bom, então daí a autora do poema, do artigo, ela vai concluir essa segunda parte, né, do texto dela, dizendo que a poesia do Mário de Sá Carneiro apresenta exatamente esses 5 aspectos que caracterizam a escrita intimista. Ou seja, a reflexão do eu empírico, né, o eu, o escritor, né, a reflexão do eu poético, ou seja, a representação do eu na poesia, no poema, a consciência do processo de autoconhecimento, a consciência de busca por respostas e a consciência da ausência de respostas, né? Então ela vai dizer que isso tudo aparece na poesia do Mário de Sá Carneiro. Bom, então dito isso, eu vou retomar, né, as análises que ela faz de 2 poemas, né? Só que eu vou fazer isso com a participação de vocês, né? Aí também vou apontar um erro que ela comete na parte da análise formal, tá bom? Então, o primeiro poema é esse aqui, Escavação, tá bom? Tá num bom tamanho aí? Sim. Tá. Alguém pode ler o poema? Eu posso. Tá, então, por favor, Kelly. Escavação. Numa ânsia de ter alguma coisa, divago por mim mesmo a procurar. Desço-me todo, em vão, sem nada achar. E minha alma perdida não repouso. Nada tendo, decido-me a criar. Brando a espada, sou luz harmoniosa. E chama genial que tudo ousa, unicamente a força de sonhar. Mas a vitória fulva esvai-se logo, e cinza, cinza só, em vez de fogo. Onde existe o que não existe em mim? Um cemitério falso sem ossadas, noites de amor sem bocas esmagadas. Tudo outro espasmo que princípio ou fim. Obrigado, Kelly. Então, assim, o sentido geral, o que a gente consegue, assim, entender logo de cara, assim, uma primeira lida? Do que está falando o poema? Eu achei bem profundo e parece que ele tá meio que falando dele mesmo, assim, uma coisa bem pessoal, bem profunda dele. Ele está falando dele mesmo. De que maneira ele fala sobre si mesmo? Ele fala que ele procura se definir Aham, e no meio ele fala que viu que não tem nada, decide criar e depois aí ele consegue alguma coisa, uma vitória, mas que se esvai logo aham, e permanece a dúvida. É a característica, né, do intimismo. isso. Eu acho que é tipo uma busca pelo autoconhecimento, Aham, como se fosse isso, eu acho que é o é, que mais representa. sim. De certa maneira, tudo aquilo que a autora do artigo apontou, a gente encontra aqui, né? Então, ele procura a, a si próprio,
como se fosse numa escavação de ruínas, né? Aqueles arqueólogos, né, que fazem isso. Então, numa ânsia de ter alguma coisa, divago por mim mesmo a procurar. Desço-me todo em vão, sem nada achar, e a minha alma perdida não repousa. Então, é esse movimento da busca por si próprio, mas ele cria essa imagem, né, de uma escavação mesmo, né, e é curioso porque tem uma parte dele próprio procura, né, e a outra parte que está sendo procurada, né, de certa maneira, quando ele fala divago por mim mesmo a procurar, desço-me todo em vão sem nada achar, esse sujeito desse verbo já é uma parte dele, né? E ele divaga por si mesmo, né? Através de si, né? É uma coisa bem estranha, né? Se a gente for pensar. Eu acho que o texto vai criando uma profundidade, tipo, essa questão da escavação, como se ele fosse cada vez mais fundo nele mesmo para buscar conhecimento sobre, sei lá, ele mesmo. Só que ele vai criando outras imagens, né? Como, por exemplo, essa daqui. Nada tendo descido-me a criar. Brando a espada, sou luz harmoniosa, e chama genial que tudo ousa. Unicamente a força de sonhar. Que é aquilo que o Eduardo falou, né? Ele não encontrando nada, ele decide criar-se, criar a si próprio. E daí ele se vê, ele cria a si próprio através dessas imagens aqui, né? Brando a espada, sou luz harmoniosa, e chama genial que tudo ousa, unicamente a força de sonhar. Só que, logo na estrofe seguinte, essa imagem vai se desfazer, né? Mas a vitória fulva esvai-se logo, e cinza, cinza só em vez do fogo. Onde existo, que não existo em mim, daí tem essa estrofe final aqui, né? Aliás, tem essas reticências aqui, né? E tem essa estrofe final. Um cemitério falso, sem ossadas. Noites d'amor, sem bocas esmagadas. Tudo outro espasmos, que princípio ou fim. Né? Bom, e aí, o que mais que vocês conseguem perceber? Acho que essa, relacionando com aquilo que o senhor falou aquela hora, de ficar, parece que criando, né? Porque ele mesmo diz ali no segundo negócio, decido me criar. Na segunda estrofe. É isso aí. Essa questão, tipo uma pluralidade do ser, tipo assim, porque né, a gente nunca vai ser a mesma pessoa para sempre. E talvez seja essa questão de ele escavar tanto dentro dele para descobrir quem ele é, e às vezes ele não achar nada, porque você não é só uma coisa, né? Você é várias coisas e você está em constante mudança. Eu acho que pode ter essa questão dessa pluralidade. Sim. Bom, mas ele cria essa imagem aqui, né? Como se ele estivesse se inventando, só que essa imagem, ela não dura muito, né? Mas a vitória fulva esvai-se logo, e cinzas só em vez do fogo. Onde existo que não existe em mim? Então, retomando aqueles aspectos que definiriam a escrita intimista, né? A gente tem a questão do eu poético, né? A consciência desse processo de autoconhecimento, né? Da busca por si próprio, né? A consciência da busca por respostas, né?
a partir do momento que ele formula uma pergunta, né? Onde existo que não existo em mim? E a consciência da ausência de respostas, como, por exemplo, nisso aqui, né? Pode querer dizer o quê? Essas reticências. Tipo, que ele não achou o que ele estava procurando. Uhum, Porque, assim, em nenhum momento ele diz, né, o que ele espera achar dentro dele mesmo nessa busca de autoconhecimento. E talvez ele esteja procurando uma coisa que ele não vai achar. Sim. Tipo, ou ele esperava achar uma coisa e não achou. Eu consigo ver dessa forma. Ele não achou o que ele queria. Independente do que ele tenha achado lá, talvez não tenha sido a resposta que ele quis. Então, depois da pergunta, tem algo que pode ser um silêncio, ou um vazio, ou, né, ou algo indefinido, enfim. Né? Essas reticências aqui, elas podem representar alguma coisa desse tipo. Né? E a estrofe final, um cemitério falso sem ossadas, noites d'amor sem bocas esmagadas, tudo outro espasmos que princípio ou fim. E aí? E essa estrofe final? Acho que fica meio triste o poema. Tipo, acaba pendendo para um lado meio deprê, assim. Tipo, ele não acha o que ele encontrou. Então, tipo, prefiro a morte. Tem a ideia da morte, né? Mas tem a ideia também da contradição, né? Falso sem ossadas. Noites da morte sem bocas esmagadas. Né? Tudo outro espasmo que princípio ou fim. É uma sensação meio de sofrimento, eu acho. Eu acho que no poema como um todo, né? Bom, e quanto ao vocabulário, que palavras que vocês não conhecem aqui ou gostariam de entender melhor o sentido? Vocês acham que todas as Essa Vitória fulva aí. Aham. O que é fulva? Esse fulva é uma cor amarelada, alaranjada, amarelo ouro. Então a questão das cores é algo constante nos poemas, né? E essas cores, realmente elas aparecem assim. Uma cor viva, né? Que no caso, é relacionado com algo positivo, a vitória, né? Ou então aqui a luz harmoniosa, o chama genial, né? E isso em contraposição às cinzas, cinza só, né? Em contraposição a uma ideia, uma cor fria, né? Relacionada com algo negativo, né? Então isso é algo meio constante na poesia dele, né? Tem mais alguma palavra aqui que vocês acham meio desconhecida ou não? Acho que de boa, professor. Essa questão aí... pode falar. Não, fala. Essa questão aí que ele usa essa cor, né? Essa questão da fulva aí, que é uma cor amarelada, e ele já tinha usado outras palavras antes, como luz, como chama. Pode estar meio relacionado, por exemplo, essa coisa de queimando, né? Porque alaranjado. Só que daí ele vai lá e ele quebra, porque ele fala que não tem fogo, só tem cinza. Tipo assim, então você vai pensando uma coisa e daí ele
Ele só cortou o meu pensamento, tipo. É isso mesmo. É como se ele Tipo, anunciasse algo que está relacionado com a luz e o fogo, mas ao invés do fogo, logo já fala em cinza, né? Essa que tipo é a um ideia. jogo, não sei. Ah, um jogo. Não sei, ele faz você começar a pensar uma coisa e ele só cortou. Tipo, Ah, entendi. Ele cria uma é, expectativa, ele cria uma expectativa que logo ele próprio quebra, né? foi como eu me Aham, senti lendo isso. sim, isso mesmo. Bom, agora, quanto à forma do poema, o que vocês acham que, assim, que esse poema lembra? Como assim? Não, se esse poema tem alguma forma específica ou não. Ó, eu vou diminuir Ah, tá. Ele lembra um soneto. isso. Ele lembra um soneto. E, aliás, ele é um soneto, né? A única diferença é isso aqui. A única coisa que faz com que ele não seja exatamente um soneto é essa estrofe. É assim que fez. Então, a autora do artigo, e aqui que ela comete o erro, ela fala que é quase um soneto, mas não é porque os versos não têm o mesmo número de sílabas, né? Mas ela conta errado, né? Então, aqui, ó, eu mostro como tem exatamente 10 sílabas, né? Então, o que acontece? O que acontece é que ela acha que quando uma sílaba termina em vogal e a outra começa em vogal, a seguinte começa em vogal, ela acha que necessariamente tem que ter a elisão, né? Ou seja, a junção, né? Mas não é assim que funciona, né? O que funciona é quando uma sílaba termina em vogal e a seguinte começa em vogal, você pode juntar ou não, né? E qual é o critério para você saber se deve juntar ou não? É a questão da regularidade, né? Aquilo que tende, aquilo que torna o verso mais regular dentro do poema como um todo, é o que você vai fazer, né? Então, mesmo porque a gente pode ler juntando ou não, certo? Então, mais do que ficar preso a uma determinada regra, a gente tem que conseguir perceber o ritmo, né? Então, ó, numância de ter alguma coisa, divago por mim mesmo a procurar, desço-me todo em vão sem nada achar, e a minha alma perdida não repousa, né? Quer dizer, é que eu não sou muito bom leitor assim, mas mesmo eu não sendo muito bom leitor, dá para perceber que tem uma regularidade, né? Ou não? O que vocês acham? Dica de ouro essa aí, professor. Essa de que não necessariamente acontece a elisão, essa eu não sabia, não. Assim, a gente pode perceber, porque a questão da métrica, né, ela está relacionada com o ritmo, com a sonoridade, e não com a grafia, né? Porque a poesia ela tem uma relação com a música, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, né, do menino da porteira, né? Acho que é o menino da porteira, né? Então, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo, toca o berrante seu moço, que é para eu ficar ouvindo, né? Ou, acho que é essa música. Enfim, são músicas populares, né, que têm uma métrica regular, né?
Agora, se você olhar para a questão gráfica, vocês vão ver que em alguns momentos se junta e em alguns momentos não se junta essa sílaba que termina em vogal com a seguinte que começa em vogal, né? Então, bom, a questão é, o cara que está compondo, ele compõe com o ouvido, né? E não com a caneta, né? Assim, ele compõe mais com o ouvido do que com a grafia da palavra, né? Porque ele vai cantar a música, né? Certo? Bom, então eu fiz essa divisão aqui e eu vou mandar esse arquivo para vocês verem, né? Caso vocês queiram conferir, né? Mas a questão é essa, né? E outra coisa, além disso tudo, a gente conta sempre até a última sílaba tônica, né? E não até a última sílaba da palavra, é a última sílaba tônica da palavra, né? Então, ele é exatamente um soneto, né? Com exceção dessa estrofe ou esses versos aqui que são certo? E Certo. aham. Além disso, claro, a gente tem as rimas, né? Que ali no artigo ela faz essa análise corretamente, né? Que também acho que não tem grande dificuldade, né? E como qualquer outro poema tem um trabalho com a sonoridade, né? Numa ânsia, por exemplo, a questão das nasais, né? Mim mesmo a procurar e assim por diante, né? A gente pode fazer esse levantamento das aliterações e das assonâncias também, né? Mas aqui ela nem vai entrar muito nesse aspecto, porque o objetivo do artigo é apontar essa questão da escrita intimista, né? Então, de certa maneira, dá para encontrar, né, como a gente viu, todos esses aspectos na, que foram apontados, né, de definição da escrita intimista. Tudo bem? Tudo. Tá, mais alguma coisa que alguém queira acrescentar a respeito desse poema? Acho que não, professor. Aham. Tá, então o outro poema que ela escolhe para analisar. Eu coloquei. Eu coloquei aqui os aspectos que ela aponta, né? A busca por si mesmo dentro de si, uma possibilidade de esperança, que a gente já falou, né? Naquela estrofe que é a segunda, né? Daí a frustração, a relação das cores, fulva, luz, chama versus a cinza, a pergunta. Ela chama de versos apalavrados, essas reticências aqui, né? E que representariam uma espécie de silêncio, vazio ou ausência de resposta. E a última estrofe com as contradições, né? De cemitério falso sem ossadas, noites d'amor sem bocas esmagadas, tudo outro espasmo, que princípio ou fim, né? Então a resposta seria essas contradições, né? Tá. Então vamos para o outro poema, né? Alguém pode ler? Posso ler. Tá. Como eu não possuo. Olha em volta de mim, todos possuem. Um afeto, um sorriso ou um abraço. Só para mim as ânsias se diluem, e não possuo mesmo quando enlaço.
Roça por mim, em longe, a teoria dos espasmos golfados ruivamente. São êxtases da cor que eu fremeria, mas a minha alma para e não os sente. Quero sentir, não sei, perfume todo. Não posso afeiçoar-me nem ser eu. Falta-me egoísmo para ascender ao céu, falta-me unção para me afundar no lodo. Não sou amigo de ninguém. Para o ser, forçoso me era antes possuir, que eu estimasse, ou homem ou mulher, e eu não logro nunca possuir. Castrado d'alma e sem saber fixar-me, tarde a tarde na minha dor me afundo. Serei um emigrado do outro mundo, que nem na minha dor posso encontrar-me? Como eu desejo aqui e ali vai na rua, tão ágil, tão agreste, tão de amor. Como eu quiser emaranhá-la nua, bebê-la em espasmos da harmonia e cor. Desejo errado, se a tiver um dia, toda sem véus, a carne estilizada, sobre o meu corpo arfando transbordada, nem mesmo assim, ó ânsia, eu a teria. Eu vibraria só agonizante sobre o seu corpo de êxtases dourados, se fosse aqueles seios transtornados, se fosse aquele sexo aglutinante. De embate ao meu amor todo me ruo, e vejo-me destroço até vencendo. É que eu teria só, sentindo e sendo, aquilo que estrebucho e não possuo. Certo, obrigado. Bom, esse aqui eu acho que apresenta um vocabulário um pouco menos simples, né? E talvez também o sentido seja um pouco menos acessível assim logo numa primeira lida, né? O que vocês acham? Eu não entendi, professor, deu uma cortada aqui no áudio. O senhor pode repetir, por favor? Não, eu falei que esse poema, em comparação com o anterior, ele apresenta um vocabulário um pouco menos acessível, assim, menos tranquilo, né? E Ah, o outro era mais simplão, né? Oi? O outro era um pouco mais simples. É. E esse também por ser um pouco mais extenso, né? Mas enfim, tá indo por partes, né? Daí vocês vão me falando o que vocês conseguem entender, o que é estranho demais, né? Uhum. Vamos lá. Como eu não possuo, né? Já tem uma ideia de negação aqui de ter, né? De posse, né? Olho em volta de mim, todos possuem um afeto, um sorriso ou um abraço. Só para mim as ânsias se diluem e não possuo mesmo quando enlaço. Essa primeira estrofe dá para entender tranquilamente ou não? Alguma Acho palavra? que sim. De Aham. novo, ele passa aquela ideia de solidão, né? É. Todo mundo tem, Mas em relação às palavras, tá tranquilo. é. Todo mundo tem e ele não, né? E mesmo quando ele enlaça, não tem, né? Mas assim, para mim chamou a atenção essa palavra ânsias, né? Em que sentido que ela pode estar sendo usada aqui, né? Também porque, ó, também porque essa palavra ele utiliza com uma certa frequência, né? Aqui eu acho que ele também fala de ânsia, né? Eu acho que essas palavras, tipo ânsia, alma, aparecem bastante Não, aqui ele fala nos... de espasmo. Ele fala de espasmo. Mas é a coisa que pesa pelo que vem depois. Ele fala espasmos golfados, ruivamente. Peraí, uma coisa no chat aqui. Eu ia falar
sobre isso. Ele escolheu a palavra ânsia para gastar em quase todos os poemas do livro. Então, essa palavra ânsia, ela tem a ver com desejo, né? Só que ela tem a ver, em primeiro lugar, com aquele mal-estar, né? Que fala, por exemplo, ânsia de vômito, por exemplo, né? É meio nojento o que eu estou falando, mas ó, tem a ver com isso. Ó. Mal-estar físico, ansiedade, anseio, ou desejo intenso. Né? Mas o primeiro sentido dessa palavra é esse mal-estar físico, né? Que depois vai, de certa maneira, pela sequência, quando ele fala em espasmos golfados, né? Espasmos golfados, tem um aspecto orgânico, né? Num sentido orgânico do corpo, né? Mas num sentido meio grosseiro, né? Mas então tá. Então, olho em volta de mim, todos possuem um afeto, um sorriso, um abraço. Só para mim as ânsias se diluem e não possuo mesmo quando enlaço. Né? Então, esse enlaço aqui pode ser algo relacionado com o abraço, né? Mesmo quando ele está ou um relacionamento afetivo, né? Alguma coisa do tipo, né? Porque antes ele está falando de afeto, sorriso, abraço, né? Só para mim as ânsias se diluem e não possuo mesmo quando enlaço. Tá, daí depois, roça por mim em longe a teoria dos espasmos golfados uivamente. São êxtases da cor que eu fremiria, mas a minha alma para e não o sente. Bom, e aqui? Parece que eu não entendi muito bem essa questão dos golfados. Aham. Pois Tá, continua, Kevin. Não, o que seria? Tipo, eu só não Aham. entendi. Tá. Não faz sentido pra mim. Pois é, eu achei bem esquisito, para falar a verdade, né? E daí eu fui pegar o sentido dessas palavras todas para ver se dava para, né? Então, vai até, né? Por exemplo, espasmo é contração involuntária dos músculos. Aham. Paranormal, êxtase, arrebatamento. Então tem um aspecto orgânico, como eu estava falando, né, para vocês, e tem um outro aspecto mais figurado, relacionado com um tipo de sentimento ou sensação, né, alguma coisa assim. Golfar é expelir, expelir em grande quantidade. Né? Então, por exemplo, sangue, né, o dicionário lá falava de sangue, né, expelir sangue em grande quantidade seria golfar, né, e fremir, soar ruidosamente, rugir, bramir, vibrar, tremer. Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês para essa palavra ânsia aqui no começo, né? Porque a ânsia pode ser tanto aquele mal-estar físico quanto algo relacionado com o desejo, né? Ou a ansiedade, né? Alguma coisa assim, né? Então parece, né, que tem uma continuidade, tem uma continuação desses sentidos possíveis, né, na estrofe seguinte, né? Porque... Professor, Oi, fala, Eduardo. e esse ruivamente aí confirma que é de sangue, né? Pode confirmar, né? É verdade.
Roça por mim em longe a teoria. E também, eu não sei se vocês conhecem o Augusto dos Anjos. Conhecem? É um poeta brasileiro do pré-modernismo, né? Conheço. Aham. Então, aqui me lembrou um pouco ele, porque fala de, por exemplo, isso, a teoria, né? Dos golfados ruivamente, né? Como assim a teoria dos golfados ruivamente, né? É uma coisa, associação meio estranha, né? É que o Augusto dos Anjos, ele era meio creepy, assim, meio sombrio, né? Sei lá. Aham. Mas não só sombrio. Sentido que o senhor tá falando? Oi? É nesse sentido que o senhor tá falando? Que Não, lembrou? não, não é nesse sentido. É no sentido de ele fazer associações, né? Ou ter referências relacionadas com termos científicos, né? Com termos filosóficos, né? E, ao mesmo tempo, associado a esse aspecto sombrio, melancólico. É que ele era bem pessimista também, né? Tipo, Sim, é. ele usava esse vocabulário científico, mas era bem deprê as coisas que ele escrevia. Sim, é. Tudo tinha esse aspecto dessa tristeza, assim. Aham. Então, Tipo, aqui, para mim, o que fez lembrar foi isso, a questão da teoria, né? A teoria e dos espasmos golfados ruivamente, né? Isso causa uma certa estranheza, né? uhum, Ao mesmo tempo em que a gente entende mais ou menos o que ele está querendo dizer, né? Porque é algo que roça em longe, né? Roça tem a ver com o contato né, o contato físico de esfregar, né? De fricção, né? Mas em longe, por outro lado. O que é contraditório, né? Se roça, como pode ser em longe, né? E a teoria dos espasmos golfados ruivamente, né? Mas, então, uma teoria, ou seja, um conjunto de ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, essa teoria está relacionada com aspectos orgânicos, né? De, como a gente viu, né? A espasmo é uma contração involuntária dos músculos. Golfados tem a ver com expelir, né? Então, são espasmos expelidos. Ruivamente, como o Eduardo falou, é, pode fazer com que a gente associe a questão Sugerir, né? do sangue, né? Oi? Pode sugerir, né? Sugerir, isso, sugerir. Tá. São êxtases da cor que eu fremiria, né? São êxtases da cor que eu vibraria, né? A gente viu ali, mas a minha alma para e não sente, né? Então, ele vai criando imagens bastante contraditórias, né? Só que se a gente pensar na poesia dele como um todo, né? Na obra dele como um todo, vai ter a ver com, com aquele aspecto da cor que a gente viu no poema anterior, por exemplo, né? Certo? Tem as cores vivas aqui, né? Tá dando para acompanhar? tá, professor. É que esse é um pouco mais complicado que o outro, eu achei. É, é. Mais Mas, confusinho, não sei. é. Mas depois a gente vai ver que tem um sentido geral que não é tão complicado assim, né? Mas, bom, continuando. Porque, bom, ele quer ter, mas não tem, né? E aqui, de certa maneira, ele apresenta vários aspectos contraditórios, né?
relacionados com o corpo, relacionados com sentir, né? E cria aquela imagem das cores vivas, como tem no poema anterior, né? Quero sentir, não sei, perco-me todo. Não posso afeiçoar-me, nem ser eu. Falta-me egoísmo para ascender ao céu. Falta-me unção para me afundar no lodo, né? E aqui, esses 2 primeiros versos acho que são mais tranquilos, né? Quero sentir, não sei, perco-me todo. Não posso afeiçoar-me, nem ser eu, né? Tem a ver com aquela ideia desse eu que procura se encontrar, mas é contraditório, né? Um eu em conflito consigo mesmo, né? E aqui ele cria uma contradição maior ainda, né? Falta-me egoísmo para ascender ao céu, né? Quer dizer, de um modo geral, a gente imagina que o egoísmo não faz com que a gente ascenda ao céu, né? É o contrário, né? Seria o altruísmo que faz com que a gente ascenda ao céu, não é? Meio narcisista Também, essa parte. também. É. Aliás, a obra dele como um todo é, né? Porque ele se volta para si mesmo. Falta-me unção para me afundar no lodo, né? Aqui é o contrário, né? Então, bênção, né? Alguma coisa do tipo, né? Para me afundar no lodo, né? Inverte, né? Certo? Certo. Lendo assim de novo, dá uma sensação de incompleto. Sim. As coisas, tipo, nunca tem o suficiente. Isso. Tipo, lá no começo ele já fala, né? Eu não possuo nem mesmo com o meu enlaço. Então tá sempre tudo muito incompleto ali. Ele não tem egoísmo para acender o céu, mas ele também não tem coisa para afundar. Tipo, isso. É sempre muito incompleto tudo, essa sensação de morno. É incompleto. O outro poema dele vai ser analisado no outro artigo, se chama Quase, né? Quase. Ou seja, uma palavra, né, que remete à incompletude, né? Então também é um tema recorrente, né? Então, não sou amigo de ninguém. Para o ser, forçoso me era antes possuir quem eu estimasse, ou homem ou mulher, e eu não logro nunca possuir, né? Então, e aqui, como se para possuir, ainda ele volta àquela ideia do possuir, né? Que ele não possui. E para ser amigo de alguém, ele acha que deveria possuir. Só que ele não logra, ele não atinge, não conquista essa posse, né? E também outro aspecto aqui está relacionado com o gênero, né? Bom, quem eu estimasse, ou homem ou mulher, né? O que mais que vocês conseguem perceber? Nesse texto ele usa muitas cores também, tipo, transições de cores. Lá no outro ele ficou muito, sei lá, em vermelho, laranja, cinza. É tipo, não citando a cor propriamente dito, mas coisas que ele fala que são cores. Tipo, e
Igual quando ele fala do ruivamente, depois ele fala do céu, ele fala do Sim, lodo. é, Né? Acho que alguma parte ele fala de ouro. Tem sim, aham, muitas verdade. cores presentes nesse É, texto. sim, esse êxtasis da cor, né? Eu não sei se é uma informação pertinente, mas É sim, é pertinente, assim como era no outro, né? Bom, vamos ver para frente, né? Casta e sem saber fixar-me. Tarde a tarde, minha dor me afundo. Serei um emigrado do outro mundo que nem na minha dor posso encontrar-me, né? Ô, professor, Falo. antes aí uma questão relacionada a Confissões de Lúcio, né? Sim, Porque na característica do intimismo aí é o empirismo, né? O eu empírico. No caso aqui onde a gente está lendo, né? Pode ser que tenha, né? Dentre as 5 características. E se aquele Lúcio for a Confissão de Sá Carneiro, for empírico também, tá certo que é um romance, né? Mas parece que é ele quem fala, né? Eu li só a metade. Minha ah, conclusão é o meio, na verdade, eu li, enquanto eu descansava os olhos para esperar a aula, né? aham, Há alguma coisa homossexual nele, em Mário de Sá sim, Carneiro? sim. Tem uma questão da sexualidade, sim, né? E nessa história, a Confissão de Lúcio, isso aparece de um modo bastante claro, né? Quer dizer, Sim. ou como metáfora, né? Mas é uma metáfora relativamente fácil de perceber, né? Inclusive, Uhum. do site onde eu baixei, né? Que é o site Lê Livros, tem uma tem uma sinopse do livro, né? Que fala disso. E essa sinopse eu achei achei bem feita, né? A sinopse, porque como eu falei para vocês, eu li faz muito tempo, né? Mas com a sinopse eu consegui lembrar bem assim da história, né? Então, isso parece que era um conflito bastante grande para ele, né? E de certa maneira a literatura dele expressa isso, né? Então aqui não é por acaso não e que aparece isso, ou homem ou mulher, né? Também porque a gente vai ver que esse poema ele vai tratar da ideia assim de que para possuir ele acha que ele precisa ser o outro. Para possuir o outro, ele acha que é necessário ser o outro, né? Mas ele não consegue ser o outro, né? No caso, por exemplo, vai aparecer na segunda parte, né? Que ele vai desejar uma mulher, né? Mas para possuir essa mulher, ele considera que seria necessário ser essa mulher, né? Então, tem a ver com esse aspecto, sim, Eduardo. Beleza. Na terminologia usada no romance lá, pederastia, né? Que ele cita lá. Aham, sim. Beleza. Valeu. O, a autora desse artigo, quando ela fala do eu empírico, né? Ela está falando do escritor, né? E daí ela vai recorrer às cartas, né? E nas cartas que ele escreveu para o Fernando Pessoa, ele comentava os conflitos que ele vivia quando ele estava em Paris, né? Então ele falava esse tipo de coisa, de se sentir emigrado, deslocado, né? Então isso aparece nessa estrofe aqui, né? Castrado d'alma e sem saber fixar-me, tarde a tarde na minha dor me afundo. Serei um emigrado do outro mundo que nem na minha dor posso encontrar-me, né? Uma coisa bastante conflituosa, né? Até a ideia de castrado d'alma
também remete um pouco a isso que o Eduardo relacionado com a sexualidade, mas de uma maneira bastante conflituosa, né? E, bom, aqui o emigrado do outro mundo tem a ver com o sentimento dele na cidade de Paris, né? Que era considerada uma cidade bastante idealizada, né? Pela efervescência cultural, era uma capital cultural da Europa, né? Só que ele estava lá e ele se sentia deslocado, né? Ao mesmo tempo em que estava distante da terra natal, né? E aqui vem a segunda parte, né? Como eu desejo a que ali vai na rua, tão ágil, tão agreste, tão de amor. Como eu queria emaranhá-la nua, bebê-la em espasmos da harmonia e cor, né? Então aqui, como eu falei para vocês, né? Ele vai desejar uma mulher que passa na rua, né? E vai querer emaranhá-la nua, né? E bebê-la em espasmos da harmonia e cor, né? Que volta a remeter à questão do corpo, né? E essa bebê-la em espasmos, né? Até assim sugere também, né? Uma espécie de vampirismo, né? Alguma coisa do tipo. E de novo a questão da cor, né? Bom, o que mais que vocês observam, conseguem observar nessa estrofe? Nada? Bom, desejo errado, se a tiver um dia, toda sem véus, a carne estilizada, sob o meu corpo arfando transbordada, nem mesmo a ânsia eu a teria, né? É uma, mais ou menos aquela ideia que ele falou assim, nem aquilo que eu enlaço eu possuo, né? Se eu a tivesse um dia, né? Se eu a tivesse tido, né? Esse tivera, opa, esse tivera pode ser nesse sentido, né? Se eu a tivesse tido, toda sem véus, a carne estilizada, sob o meu corpo arfando transbordada, nem mesmo assim, ó ânsia, eu a teria. É uma coisa, a maneira como ele fala do corpo, né? Nunca é uma coisa muito tranquila, né? Sempre parece que tem um certo mal-estar relacionado com o corpo, né? Por exemplo, se eu a tiver um dia, toda sem véus, a carne estilizada, sob o meu corpo, arfando transbordada, né? Quer dizer, o corpo, sob o corpo, arfando transbordado. Parece que esse arfando tem a ver com a respiração desritmada, né? Num ritmo fora do normal, né? Mas, claro, tá fazendo referência à relação sexual, né? Só que de uma maneira um pouco, não sei, o que vocês acham? Mas parece um pouco desconfortável, né? O que vocês acham? Também por causa desse tipo de termo que aparece de novo, ó, ânsia, eu a teria. Mas, bom, o que ele está falando num sentido mais literal é mesmo se ele a tivesse, né,
numa relação, nem mesmo assim ele a teria, certo? Bom, eu vibraria só agonizante sobre o seu corpo d'êxtases dourados, se fosse aqueles seios transtornados, se fosse aquele sexo aglutinante. Então aqui ele vai apresentar aquela ideia de que para ter é preciso ser, né? Para eu vibraria só agonizante sobre o seu corpo d'êxtases dourados. Então, eu só vibraria agonizante sobre o seu corpo d'êxtases dourados se fosse aqueles seios transtornados, né? Ou se eu fosse, né? Aqui dá para perceber que esse verbo, o sujeito desse verbo é o eu, né? Se eu fosse aqueles seios transtornados, né? E não os seios, porque senão o verbo estaria no plural, certo? Se fosse aquele sexo aglutinante. Então, eu só vibraria se fosse, certo? Certo. Tá. Certo, professor. Então, do embate ao meu amor todo me ruo, e vejo-me em destroço até vencendo. É que eu teria só sentindo e sendo aquilo que estrebucho e não possuo. Bom, aqui a primeira coisa que me chama a atenção é a ideia do embate, né? Do embate ao meu amor, né? A ideia de conflito na relação amorosa, né? E outra coisa que me chama a atenção é isso aqui, todo me ruo. Que palavra é essa, ruo? Que? Não entendi. Essa palavra ruo, que está aqui, ó. Que palavra? Ah, tá. Ué? Eu acho que não, porque na verdade eu acho que essa palavra é um neologismo. Tipo, fazendo um paralelo com rua, tipo, de. Ah, não consegui encaixar ela num contexto, vou explicar. Ah, Tipo de passeio, de andar, de ruar, de. bom, fala, Eduardo. O Eduardo está falando alguma outra coisa. Fala, Eduardo. Ele não está conseguindo abrir o microfone. Eduardo. Porra, agora eu falei que eu tava falando com o microfone desligado. Então vamos Aham. lá. Para mim parece do verbo roer. Mas daí seria rou, né? De embate ao meu amor, todo me rou, né? Mas é um verbo, é um verbo. E, bom, a Kelly falou em neologismo. De certo, é um neologismo, né? Ruir. Ruir, né? Só que o verbo ruir, aí que tá, ele é defectivo, né? Ou seja, ele não apresenta essa conjugação da primeira pessoa do singular no presente do indicativo, né? Mas ele criou, né? Porque pela lógica seria, né? Ru, eu de ruir, né? Eu ruo, né? Bom, mas essa. Fazer rima com possu, né? Oi? Fazendo rima com possu Também. no final do. Bom, essa é a minha hipótese. Fala, Ken. Acho que faz muito sentido, na verdade. Não, assim, pode ser o que você falou, mas daí você teria que. Uhum.
Não, mas é porque encaixando no contexto até dessa estrofe. Porque depois ele fala de estar em destroços. Aham, Então faz mais sentido você desmoronar, você desabar, é, você ruir, e aí e- sobram destroços. Tipo, foi o que eu pensei vai também. ser. Aham. Então, de embate ao meu amor, todo me ruo, e vejo-me em destroço até vencendo. É que eu teria só, sentindo e sendo, aquilo que estrebucho e não possuo. É que eu só teria, né? Que ele inverteu, né? É que eu só teria, sentindo e sendo, aquilo que estrebucho e não possuo. Então, de novo, essa ideia do estrebuchar, né? Bom, aqui agitar-se convulsivamente, afligir-se emocionalmente, mas me faz, aliás, não sou só eu, né? Mas assim, reforça, né, a ideia de que tem sempre um certo desconforto relacionado com o corpo, né? Mesmo numa relação amorosa, né? Sempre aparece de uma maneira meio como se ele não se sentisse confortável, né? E a pessoa com quem ele está se relacionando também, né? Mas a outra ideia que também está sendo reforçada aqui é que ele considera que para ter é necessário ser o outro, né? E bom, a análise da autora do artigo vai nessa direção também, né? Então, eu coloquei o vocabulário de algumas palavras que a gente conhece, mas sabendo melhor a definição do dicionário, fica mais claro, né, o sentido, ou os vários sentidos possíveis, né? E, e a ideia do tema desse poema é esse aqui, né? Então, ser o outro para possuir o outro, né? É necessário ser o outro para possuir o outro. Mas ele tem uma incapacidade de ser o outro, assim como ele tem uma incapacidade de ser plenamente a si mesmo, né? Porque é incompleto, como a Kelly falou, né? Tem a ideia da incompletude. Então, ele sempre incompleto, sempre em busca de algo que nunca se alcança. E também tem o tema do duplo, é uma constante na obra dele, né? Então, como o Eduardo falou, na Confissão de Lúcio, também aparece esse tema do duplo, né? E esse tema também está relacionado com possível homossexualidade dele, né? E daí, bom, voltando àquela ideia da escrita intimista, né? Então tem a reflexão sobre o eu empírico. Ela vai fundamentar essa ideia da reflexão sobre o eu empírico, principalmente a partir de trechos de cartas que ele escreveu para o Fernando Pessoa, né? A reflexão sobre o eu poético, que é uma constante nos poemas dele, como a gente viu nesses dois, né? Mas ela vai reforçar isso apresentando trechos de outros poemas. A consciência do processo de autoconhecimento, né? Então, os próprios poemas vão trazer como tema o processo de autoconhecimento, né? Essa busca por si próprio, né? Consciência da busca por respostas. Sempre aparecem, por exemplo, perguntas, né? Por exemplo, aqui, né? Ó, serei um emigrado do outro mundo que nem na minha dor posso encontrar-me, né? Então a ideia de sempre ter
onde existo que não existe em mim, né, aparecem as perguntas apresentadas de maneira bastante direta, né? E, ao mesmo tempo, a ausência de respostas, né? Então, a consciência da ausência de respostas também aparece com frequência nas poesias dele, e ela fala, por exemplo, que depois da pergunta tem as reticências, né? Como se há uma coisa vaga depois da pergunta, né? Aqui nessa anterior, depois da pergunta, tem isso que ela chama de versos apalavrados, né? Daí, bom, então, todos esses traços que definiriam a escrita intimista, eles são confirmados, né, a partir da leitura dos poemas e de trechos de cartas que ele escreveu para o Fernando Pessoa. Então, por exemplo, aqui eu falei, né, ele se encontra emigrado em Paris, né, que é considerada uma terra ideal pela riqueza cultural que a cidade representava na época, né? A tentativa de isolar-se e a questão do próprio corpo, né? Que aparecem nos poemas, né? E daí ela vai concluir assim que a poesia é intimista, né? E ela vai concluir com essa afirmação aqui, né? Sá Carneiro é sem dúvida um poeta perdido no labirinto onde seu próprio eu está esmagado sobre si mesmo. Certo? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui? Acho que não, professor. Tá de boa. Aham. O senhor vai mandar todas essas folhas aí para a gente, né? Sim, eu vou. Principalmente essa questão da tradução das palavras aí no final, né? O Ah, tá significado. bom. Sim, eu vou mandar. Esse esquema eu vou mandar. Daí, voltando aqui para o Moodle, né? Então, o que a gente tem aqui é esse livro com esses poemas, né? Esse artigo que serviu para eu fazer a apresentação aqui, né? E esse outro artigo que vai analisar um outro poema, que é esse que eu falei, quase. Né? É um artigo bem interessante, também bem escrito, né? E daí tem o livro A Confissão de Luz e os textos relacionados com o outro autor, que é o Almada Negreiros. Né? Então, a proposta, né, da atividade é que vocês escolham ou o Mário de Sá Carneiro, e se escolherem o Mário de Sá Carneiro, algum outro poema, né, que não seja nenhum desses que estão sendo analisados pelo artigo aqui, né, e façam essa análise relacionando com o que está sendo dito ou outras informações que vocês acharem relevantes, né? Mas eu vou mandar por escrito. Eu vou mandar hoje mesmo, está praticamente já formulado, né? E se escolherem fazer sobre o Almada Negreiros, tem que ler o conto, né? E ler os dois artigos aqui, e daí analisar o próprio conto, o Cágado, né? Dialogando com as ideias, as interpretações que são propostas pelos autores aqui. Mas eu vou formular algumas perguntas para ajudar a orientar esse diálogo possível. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo. Tá.
Então, mais alguma pergunta, alguma observação? Pode ser relacionado com o que for, assim, do curso. Não, professor, acho que tá de boa. Então tá, então por hoje era isso, né? Oi, alguém está falando alguma coisa? Ah, eu falei que tem que ter o tempo de assimilar ainda tudo isso da aula Sim. de hoje. É. Então, ó, a próxima aula é no dia 11, tá bom? Quarta-feira, tá bom? Tá bom. Então tá, então eu vou postar a proposta de atividade, né, por escrito, e vou editar o vídeo e subir no YouTube e mandar o link ali também, certo? Beleza. Então tá, então por hoje era isso, eu agradeço e até a próxima então. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela aula, prof. Eu que agradeço pela participação de vocês.